E aí, galera, este meu professor maravilhoso, né, me fez uma perguntinha. Carol, quais foram os momentos mais engraçados que tu já viveste durante os teus intercâmbios, né? Porque eu já fiz em outros lugares também, não só na Nova Zelândia. E eu fiquei pensando, gente, depois que tu passa pela vergonha aí, ou pela frustração, tu acaba esquecendo, né? E eu até perguntei para vários amigos, gente, me ajuda aí com esse research em relação às comédias da vida de se viver um intercâmbio. E realmente a maioria da galera fica assim, ai meu Deus, eu não lembro, com certeza já aconteceu. E aí o que eu fiz com uma boa aluna? Eu fui fazer umas pesquisas, né? Fui pesquisar a vergonha alheia da galera que já passou por aí. E é isso, Luciano, aqui estou eu, com as minhas anotações. Com as anotações, rir junto e falar. Você quer começar com as suas, as que você já aprontou, e depois a gente passa para as pesquisas? Olha, as minhas, assim, eu acho que primeiro de tudo era quando eu não falava inglês mesmo, nada. Era o meu básico, eu acho que já te contei isso. Eu chegava uma hora que era assim, eu não sabia a conjugação verbal, então eu fazia mímica, dizia assim, olha, eu moro, aí eu queria dizer que eu já tinha morado, aí eu moro passado, aí eu falava, eu não sei conjugar, aí tipo assim, I live, eu tava querendo dizer que eu morei, né? Ou então assim, isso foi por algum tempo, porque acho que os primeiros meses do meu curso, primeiras semanas, era o básico do verbo to be, né? O que às vezes leva um ano numa escola, foram os primeiros meses do curso quando eu fiz na Inglaterra. E a galera se espocava de rir, a minha cara de pau, linda, maravilhosa. E assim, várias coisas, tipo assim, na Inglaterra, como é que tu fala cidade? Fala pra mim, cidade. City. Tem gente que fala city. Yes, city. E aí, eu lembro que tentando comprar uma camisa pro meu sobrinho de futebol, e era alguma Manchester City ou alguma coisa assim. Menina, olha, eu falei essa cidade tantas vezes, de tantas formas, e a mulher não conseguia entender Nomes próprios, né, assim, em geral, eles são complicados, né? Não existe a gente tem muita coisa semelhante entre o português e o inglês, né? Em vários aspectos, mas quando se trata de nome próprio, existe uma lógica um pouco diferente, né? Você, às vezes, se você encarar um nome pela primeira vez escrito, nem sempre é aquilo que você espera, né? O som daquilo. As variações todas que tem também, né? Às vezes você muda algumas letras, mas a pronúncia é a mesma, e por aí vai, né? Sim. Mas chegou a ter, então você teve problema, mas nada assim engraçado, assim, essas que você tá me falando foi mais perrengue mesmo, né? Mas você sabe o que é engraçado? Depois, né? Porque tu fica frustrado na hora e depois fica engraçado, porque assim, e isso é um fato, nomes de pessoa e de lugar e de comida, nome, sinceramente, é uma coisa nome que próprio. às vezes, gente, a pessoa não tá me entendendo, e várias vezes até hoje eu vou comprar qualquer comida, algum lugar, no café, eu tenho que apontar, porque não adianta, se eu falar a pessoa não vai me entender, não me entende. Uma coisa que eu sugiro é assim, tem essa questão, realmente, aí você falou, não, eu vou apontar. Aí, naquele lugar que você sempre vai, sabe? O lugar que você sempre vai comer e tarará, começa a se dar esse desafio, sabe? Beleza, aquela palavra é difícil, é complicada, eu apontei já 1, 2 vezes, hoje eu vou tentar falar, vamos ver se vai dar certo, sabe? Porque aí você se ouve falando e só se ouvindo é que você consegue equalizar, ajustar os sons ali, né? Para aquilo dar certo, né? E quem tá lá fora, né? Tem essa oportunidade. Então eu acho que é uma boa, né? Claro que é um esforço diário, né? Eu fico imaginando, você já tá há um bom tempo e tem a questão cultural também diferente, tem vários outros aspectos, né? Que são complicados. Com certeza. Eu trabalhei num restaurante, né, como garçonete, e assim, o primeiro mês eu ficava estressada e nervosa de falar alguma coisa errada, de entender errado, né, de fazer pedido errado. E assim, o problema todo não é só
a tua questão de audição, de entender e de falar. Mas imagina que eu moro num país que realmente é multicultural. Então você tem pessoas indianas que acham que estão falando inglês perfeito, que é o inglês perfeito como eles aprenderam, porque eles aprenderam inglês, né? E você tem o sotaque do neozelandês, que é um dos mais difíceis de entender. Eu, sinceramente, as pessoas moram a vida inteira, amigo. Você viu aquela propaganda que eu mandei pra você sobre o deck? Porque eu te contei, né? Que era muito engraçado. Até eles mesmos entendem isso, né? Que existe esse problema dessa modulação do som de alguns sons e que pode soar uma coisa completamente diferente e engraçadíssima às vezes, né? Sim, por isso que eu digo que assim, a língua é uma coisa muito louca, né? Porque até no Brasil a gente tem vários sotaques, a gente tem várias palavras para a mesma coisa. E você morando em outro país é muito engraçado, porque geralmente você fala de um jeito e uma pessoa fala de outra, que já não sabe qual é o certo. Eu lembro uma vez que uma amiga minha me chamou a atenção de uma coisa que há anos eu falava errado. Eu digo, ai gente, eu jurava que eu tava falando certo. Então é muito louco isso, quando você mora muito tempo fora também. Mas olha aí, eu falei algumas coisas minhas, tem uma lista que eu tô tentando encontrar aqui, a lista. Fala aí, o que tu encontraste? Não, primeiro, da minha própria experiência, tem aquela história de... Sabe quando você começa a se empolgar, você fala, dominei. No primeiro momento que você fala, dominei, é que você faz a cagada, né? Com certeza. Mas faz parte, né? E eu tinha um certo receio de cometer erros e tudo mais, mas eu chegou um momento que eu falei, meu, quer saber? Ou eu passo por isso, ou a coisa não evolui, né? Com certeza. E aí o primeiro erro foi logo nos primeiros dias, assim. Eu não sei porque, eu já cheguei meio empolgado, eu acho, na Austrália, né? Porque eu vinha de uma viagem que até então eu não tinha praticado tanto de uma forma real, né? Só dentro de sala de aula. Sim. E essa experiência da viagem em si até chegar lá foi muito positiva, foi muito interessante. Então eu falei, nossa, eu tô comunicando bem e tudo, né? Bom, e aí, logo na segunda noite, se eu não me engano, antes do início das aulas, um colega me chamou para dormir lá na casa dele, que ele morava numa república, né? Mais animado do que a família onde eu estava morando, mas eu fui, beleza. E a gente foi para uma balada primeiro, e depois, ao invés de eu ir para casa, eu avisei, uma coisa que tem que ser feita, né? Quando você está morando fora com a família, já fui lá. E falei, eu vou dormir na casa de um amigo meu aqui, beleza. E aí cheguei lá, gente do mundo inteiro lá, você sabe, né? Muito legal. E o pessoal saiu junto e tal. E aí sobrou um colchão pra mim lá, um colchão duro, desconfortável pra caramba. Falou, só sobrou isso aqui pra você dormir. Eu falei, não, beleza, tranquilo. E aí, ele me deu, e aí eu fui dormir, e aquele colchão tava complicado, sabe o colchão velho, tem uma parte mole, uma parte dura, e aí eu, não encontrava o lugar, e eu girava o colchão para um lado, para o outro, e aí dormi mal pra caramba. Quando eu cheguei na minha homestay, a família perguntou, e aí, pô, como é que foi e tal? Pô, foi super legal ontem, mas tem um negócio. E ali eu já, contando história em inglês, entendeu? Sem pensar muito, falei, não, eu tenho que... E aí eu falei o quê? Contei a história do colchão, que eu dormi muito mal, né? E como você sabe, colchão se fala mattress, né? E na hora que eu tava falando, sabe quando aquela palavra, você tem o som no seu ouvido daquela palavra que você precisa dizer, mas talvez não tenha muita certeza ainda da escrita ou coisa assim, e aí eu mandei, o mattress até aquele momento eu não... Acho que eu não usei tantas vezes, né, em curso de inglês ou coisa do tipo, não devo ter usado muito, mas sabia que era mattress, só que não estava muito, e aí eu mandei um waitress. Então eu peguei minha garçonete a noite inteira e fiquei rolando com ela, virando ela, apertando ela onde era mais macio, onde era mais duro. E assim, eu mandei o waitress e não fiquei pensando, só fui falando, E aí eu comecei a perceber a reação dos donos da casa, já meio que se agarrando no outro, assim, já querendo rir, assim. E aí eu falei, tem alguma coisa errada no que eu falei. Eu comecei a pensar, eu falei, putz, não, eu falei mattress.
Aí eles racharam o bico, né? Não, a história ficou muito mais legal com o Waitress, né? Então, quando você for contar essa história, você conta com o Waitress. Bom, vergonha total, né? E também, uma outra coisa, eu falei, tava contando a história de uma moça lá, não sei das quantas, e aí também confusão com palavra. Eu, ao invés de usar kidnap, se você pensa, eu ainda estava meio apoiado no português, entendeu? Meio que dependendo de português, ainda, muito, muito ligado, né? Eu não tinha virado a chavinha completamente, eu acho, né? E se você pensar em kidnap, ele não soa muito como raptar, como sequestrar, né? O som não tem nada a ver. Aí eu mandei o quê? Um rape. Ao invés de sequestrar, eu mandei um rape. E tava falando de uma menina. De novo, foi isso. Eu falei, não. E aí eu tive que explicar que eu tava pensando em rapto, entendeu? Que soaria parecido, porque também tem uma pequena fase, né, para quem tá morando fora, que você começa a desenvolver uma certa habilidade em criar palavras. Você não conhece a palavra, não é? Você dá aquela... joga o inglês em cima dela assim e dá certo muitas vezes. Eu tinha uma amiga que dava certo o tempo todo. Comigo não dava, eu tentava e só saía palhaçada. Então, foi essa do rape também. Teve uma outra que é o seguinte, que é uma coisa interessante para quem está estudando inglês. Tudo isso que você estava falando agora há pouco, né? Essas dificuldades, essas nuances e esses detalhes todos. Não é interessante, não é meio assim, até ingênuo às vezes, as pessoas falam assim, mas você vai estudar o inglês americano, eu vou falar o inglês britânico ou americano? Nenhum nem outro. Você precisa entender o inglês de todo mundo, você vai ter uma personalidade no seu inglês, mas não dá pra gente, né, classificar ele como americano ou britânico, como se só houvesse isso também, né? E as suas vertentes, né? Então, o que aconteceu? É a questão de você estudar num curso, mesmo que seja, por exemplo, um vocabulário mais assim, do dia a dia, expressões idiomáticas e tal, você estudar e guardar. Foi o que eu fiz, né? Obviamente, como todo mundo faz. E numa determinada conversa lá, eu falei, agora eu uso. Caiu assim que eu ia usar aquela expressão, que é dar um fora, que eu aprendi numa escola, não lembro aonde, tudo, mas estava na minha cabeça isso, que é o drop a brick. Drop a brick. Né? Deixar cair um tijolo. Deixar cair um tijolo. Que seria, como eu aprendi, falar uma besteira, sei lá, sabe como uma coisa? Você pergunta pra pessoa se ela tá grávida e ela não tá, assim, coisa. E tem outras expressões também que você pode usar pra isso, né? Mas tem o drop a brick, que também tem uma variação que, assim, é de você soltar uma bomba, né? Falar deixar escapar uma bomba, né? Uma notícia e tal. E eu, no meio da conversa, mandei. E aí vi que duas pessoas ali, não todas, mas duas pessoas tipo, acharam engraçadinho, assim, não ridículo, mas engraçadinho. Eu falei, tem a ver com drop a brick, né? Aí eu, assim que tive a oportunidade, eu falei, olha, eu usei um negócio aqui que eu aprendi na escola, né? Mas tá errado isso, o drop a brick? Falou, não, mas assim, eu acho que é só minha avó que usa isso, sabe? Assim, é uma coisa meio antiga, hoje em dia não se fala isso, mas tem um agravante aí, que é o fato dessa expressão agora querer dizer outra coisa. Aí eu falei, o que quer dizer? Falei, drop a brick é quando você você quer ir no banheiro, aí você vai no banheiro e drop a brick. Fazer o número 2. Aí eu falei, putz. Então, assim, não é que as pessoas entendem, mas fica aquele engraçadinho, né? Fica aquela coisa. Então, eu acho que assim, é muito importante, principalmente hoje em dia que a gente tem acesso, né, aos seriados, a uma coisa que está saindo agora. Essa semana saiu, você consome, né? Sim. O tempo todo, e você morando aí fica ligado nessa modificação de linguagem, né? Sim. E tudo mais, para não dar esses foras. Mas, sinceramente, mesmo em português, eu acho que, por exemplo, a idade, a gente vai utilizando um vocabulário, um jeitão de falar. A gente falou sobre isso agora, né? Você falou que recebe mensagens de brasileiros e não consegue nem entender, né?
É de brasileiro. E assim, eu lembro quando eu fazia faculdade, que eu era mais velha, eu entrei mais tarde na faculdade, e a galera ficava assim, cara, o que tu tá falando? A minha expressão, ela era mais velha, não só por conta da minha idade, mas pela forma como eu fui criada. Muito intelectual, andando com pessoas mais velhas do que eu, então eu tinha vocabulário de pessoas mais velhas do que eu, andando com pessoas mais novas do que eu. E a galera, da onde tu tirar essa expressão? E realmente, gerações, né, as modificações vão acontecendo, músicas que dão novos sentidos. Mas uma coisa que é engraçado, que eu digo, quer saber se uma pessoa é brasileira? Põe uma porta para ela abrir e coloca push. Pull and push. Gente, eu não tenho uma vez que eu acerto. Nenhuma. Toda vez que eu vejo uma porta que é pra... Incrível, né? E eu vou lá e puxo, sabe? Eu acho que eu tenho um problema, porque mesmo em português, eu chego numa porta dessa e eu acho que deve acontecer um tipo de bloqueio mental, que aí eu chego, não importa o que esteja escrito, eu dou uma empurradinha pra frente e puxo, porque, né, pra onde ceder é o certo. É trauma, né? Hein? Então, eu acho que nem a questão da linguagem, é mais assim, sei lá, viu, algum problema, né? Mas, então, eu tenho aqui comigo algumas coisinhas de uma colega nossa.